Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje é: quais são as habilidades fundamentais socioemocionais para nós desenvolvermos com os nossos filhos e como nós podemos fazer isso? Tudo bem? Como vai você? Muito obrigada por continuar acompanhando os meus vídeos que são feitos para vocês. Primeiro eu quero dizer o que são habilidades. Habilidades são da ordem do saber fazer. Como que nós podemos ensinar e desenvolver e fortalecer habilidades socioemocionais nos nossos filhos? Tão importante nos dias atuais. O que se vê hoje na educação, o que se vê hoje nas famílias, o que se vê hoje no nosso cenário é uma dificuldade enorme para lidar com uma série de situações cotidianas por falta de manejo emocional. E nós, mães e pais, podemos e devemos assumir a nossa autorresponsabilidade para ensinar isso. Primeiro, não posso deixar de destacar que nós ensinamos a partir de nós, dos nossos modelos. Por isso que eu sempre digo e repito, nós precisamos desenvolver em nós aquilo que nós queremos efetivamente ensinar para os nossos filhos. Eu vou apresentar quais são essas 10 habilidades socioemocionais e vou falar como que a gente pode desenvolvê-las no dia a dia. A primeira habilidade fundamental é o autoconhecimento. Depois é a autoconfiança, a coragem, a persistência, a tolerância, o controle das emoções, a capacidade de enfrentar frustrações, a empatia, a amorosidade e, por último, a comunicação. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e como nós podemos fortalecer nos nossos filhos, no nosso cotidiano familiar. Porque, do meu ponto de vista, como educadora, ainda há uma grande fragilidade desse conteúdo nas escolas, embora já há uma proposta educacional que esse conteúdo e essas habilidades também sejam ensinados na escola. Mas vamos fazer a nossa parte, que a escola vai se encarregar de fazer aquilo que lhes cabe. Vou começar com, aqui no meu modo de entender, que dá desdobramento para todas as outras, que é o autoconhecimento. Quantos adultos não se conhecem? Quantos adultos estão adormecidos? Passam o maior período reagindo aos fatos e às circunstâncias da vida e não conseguem se autorresponsabilizar pela própria vida. Esse também é um cenário atual com os adultos, e eu posso dizer isso com propriedade. Bom, o autoconhecimento a gente pode começar a ensinar as nossas crianças lá pequenininho, né? Como que a gente faz isso? Nomeando para as crianças o que elas vão sentindo, nomeando para as crianças as atitudes que elas vão tendo, validando aquilo que elas vão fazendo, nomeando o que está acontecendo. A criança pequenininha vai aprender a significar o mundo e a vida a partir dos nossos olhos. Por isso que nós somos tão importantes para elas, porque nós imprimimos a nossa marca. Aliás, essa marca já vem desde lá do momento da concepção. As crianças, os nossos filhos carregam no DNA, né, muitas marcas que vêm da ancestralidade dos nossos pais. Isso também tem sido muito tema de estudo da psicologia e da abordagem sistêmica. Então, nós somos responsáveis por ajudar. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira simples no dia a dia? A criança está chorando, demonstrando um sentimento de tristeza, ela faz birra. Lembra? A birra é uma reação àquilo que ela não sabe explicar, que ela não sabe nomear. Nós podemos fazer isso para ela. Como? Dizendo para ela: estou entendendo que você está triste, ou que você está com raiva, que você ficou bravo por essa situação. Vamos ver o que aconteceu? Vamos reconstruir os fatos. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ajudando a criança a entender o que está acontecendo, como ela se sentiu. E a gente pode avançar um pouco mais, dizer para ela: eu também fico triste às vezes, eu também sinto raiva às vezes. E como que eu vou
demonstrando esse sentimento no meu dia a dia. Se eu sou modelo, eu mãe, eu preciso também me exercitar nessa tarefa de, no cotidiano da dinâmica familiar, poder dizer para os meus filhos: hoje eu não estou legal, hoje eu estou triste, hoje eu não tive um dia fácil, hoje eu estou precisando ficar um pouco quieta. Porque isso faz de nós seres humanos e, como modelos, os nossos filhos se sentem autorizados para também sentir essas emoções e esses sentimentos. Então, poder fortalecer e desenvolver o autoconhecimento no cotidiano e no dia a dia, e nomeando para a criança o que ela vai pensando, o que ela vai sentindo, reconstruir os fatos que estão à sua volta, dando para ela capacidade para fazer uma leitura de fatos. A gente precisa se exercitar para não ficar fazendo interpretações, porque nem sempre a criança está sentindo exatamente aquilo que a gente gostaria que ela sentisse, ou que a gente entende que ela está demonstrando. Então nós precisamos e dando para ela a capacidade de ir retomando, e é fundamental ir fazendo perguntas para ela. Vamos ver o que aconteceu. Como você se sentiu com isso que aconteceu? Como você demonstrou o que você estava sentindo? O que aconteceu quando você demonstrou dessa forma? Será que tem outra forma de demonstrar? Eu acho que você podia demonstrar desse jeito ou desse jeito. Vai dando essa possibilidade para a criança ir reconhecendo e sabendo quem ela é. Nesse processo de fundamental importância, valorar, validar as conquistas da criança, valorar, validar, nomear e reconhecer as qualidades da criança e também os desafios, as dificuldades, as fragilidades que ela tem, para que ela também possa se empoderar para fazer esse enfrentamento, dizendo para ela: parece que está difícil para você agora cumprir com os combinados que a gente fez. Como eu posso te ajudar nisso? Você está percebendo que está difícil? E aí tem uma série de possibilidades que eu coloquei lá no e-book, quando eu trato um pouco da importância das regras e dos combinados como uma ferramenta que nós podemos utilizar a nosso favor. Então, no cotidiano, use essas ferramentas. Se você ainda não baixou o e-book, se você ainda não leu, vai lá. Eu vou também escrever um pouco sobre cada um dos capítulos, te dando mais algumas pistas e ideias sobre o que você pode fazer para ajudar com ferramentas cotidianas a criança a se desenvolver de uma forma mais afetiva e mais saudável, e também como você pode ir contribuindo para que ela fortaleça e desenvolva essas habilidades socioemocionais. A segunda habilidade importante é a autoconfiança. A autoconfiança é que vai gerar os adultos capazes de persistir nos sonhos, de confiar naquilo que eles sabem, em quem eles são, nas suas próprias capacidades. E isso está advindo da experiência infantil. Como que a gente ajuda os nossos filhos a fazer isso? Dando a eles pequenas tarefas do dia a dia que eles já podem realizar. Dizendo para eles que a gente confia, que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Eu às vezes ouço alguns pais que passam pela minha orientação, que sem querer recorrentemente vão dizendo: eu sabia que você não ia conseguir, é sempre você o atrasado, é sempre você que não consegue, é sempre você. Isso vai gerando uma marca muito ruim na criança, de incapacidade. Nós temos que fazer um movimento inverso, vamos olhar para aquilo que ela consegue. Desafia. A criança responde lindamente aos desafios no cotidiano. Olha, vamos ver quais são as tarefas que você já consegue. Eu tenho certeza que você vai fazer essa tarefa de um jeito bacana. Eu tenho certeza que você consegue. Vou imaginar que você está ensinando a criança a amarrar o tênis. E claro, é muito mais rápido e mais prático a gente lá amarrar o tênis para a criança, principalmente quando nós estamos com pressa. Segura a nossa onda nesse momento. Segura a nossa pressa, a nossa ansiedade. Não faça pela criança aquilo que ela pode fazer. Implicitamente, quando nós mães fazemos pelos nossos filhos aquilo que eles são capazes, nós estamos dizendo para eles: se você não é capaz, eu faço por você. E essa é uma armadilha recorrente que a gente cai. Precisamos
tomar cuidado para não cair nessa armadilha, dizendo, eu sei que você consegue, eu vou esperar, eu posso te ajudar, eu posso te fazer uma orientação, olha, segura o cadarço dessa forma, faz o laço, ó, eu vou amarrar o meu, observa como eu vou amarrar o meu e você amarra o seu. É assim que a gente vai dando suporte, ancoragem e confiança para ela fazer. Muitas vezes ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai pedir para que você faça, respira, faz aquela articulação que você já sabe do pensar e do sentir. Reconhece o que está acontecendo com você e não perca de vista que você vai fazer a diferença na vida do seu filho. E o que você está fazendo hoje é que vai dar a possibilidade do adulto que você quer que ele seja. Então, tenha calma, tenha paciência, tenha tolerância, investe nas capacidades do seu filho, desafia seu filho regularmente, parabeniza, faz com que ele confie em você, nele mesmo. E para que ele confie nele mesmo, você precisa demonstrar a confiança que você tem nele. Ele não conseguiu, você deu para ele algumas tarefas e ele não conseguiu. Senta, avalia, conversa com ele. O que aconteceu que você não conseguiu fazer a sua lição de casa hoje, que você não conseguiu escovar o seu dente sem a minha ajuda? Você precisa que eu ajude você a se organizar, eu tenho certeza que você consegue, como que a gente pode fazer isso? Vai dando possibilidades de encorajamento para que ele desenvolva a autoconfiança. Mais uma vez eu vou frisar, quando nós mães fazemos pelos nossos filhos, na melhor das intenções, nós estamos enfraquecendo-os. Nós estamos contribuindo para que eles se tornem indivíduos inseguros, para que eles se tornem indivíduos com baixa autoconfiança. E isso pode ser de grandes estragos, tanto na vida infantil e juvenil, quanto na vida adulta. Então, qual é a nossa autorresponsabilidade? Vamos segurar a nossa ansiedade, a nossa pressa, a nossa correria e não vamos fazer por eles aquilo que eles podem fazer. Toda vez que você tiver um impulso de fazer alguma coisa pelo seu filho, respira e pensa, se eu fizer para ele eu enfraqueço, eu desejo fortalecê-lo, então eu vou incentivá-lo, eu vou acompanhá-lo, eu vou orientá-lo nesse processo, mas eu não vou fazer por ele. Quantas mães fazem as lições de casa para os filhos? Várias delas. Eu sei porque eu estive na escola por muitos anos. E quando elas fazem, esse movimento é o mesmo. Uma coisa é você sentar com seu filho, orientar, dar para ele e organizar um horário para fazer a lição de casa, um lugar adequado para poder sentar e se organizar. Outra coisa é você fazer a lição de casa para ele. Esse fazer por é sempre um comportamento que fragiliza, que compromete a nossa criança. Então, cuida para que você possa se auto-observar e cuidar dos seus comportamentos, lembrando sempre que você tem a responsabilidade de fazer do seu filho uma pessoa capaz de enfrentar a vida lá na frente, de passar pelas possibilidades. E a habilidade da autoconfiança é fundamental em todos os aspectos na vida pessoal, na vida social, na vida escolar e futuramente na vida profissional. Qual é a terceira habilidade? É a coragem. Não existe coragem sem medo. Medo e coragem fazem parte da mesma polaridade. Quem já ouviu o vídeo lá da polaridade, eu falo muito sobre isso. Não existe coragem sem medo, nem medo sem coragem. Como que a gente pode fazer para desenvolver isso com as crianças? Dando a elas a possibilidade de enfrentar o medo. Não é negar o medo, não é para dizer para ela, não precisa ter medo. O medo a gente tem, e cada um tem um medo particular e diferente. O que me dá medo pode não dar para outra pessoa. O que dá medo para outra pessoa pode não dar medo para mim, e tudo bem. Então, como eu faço para desenvolver e fortalecer a coragem do meu filho? Primeiro, reconhecendo os medos dele, validando, contando para ele que você também tem medo. Do que você tem medo? E o segundo passo é como que a gente enfrenta o medo? Com a coragem. Você pode brincar, contar história, tem literaturas bacanas sobre isso. Se o medo está presente, junto com o medo, coladinho, amigo do medo, tem a coragem.
Como que a coragem pode estar presente em você? Como você pode enfrentar esse momento de uma maneira corajosa? Como você pode deixar o medo fraquinho? Conta episódios da sua vida que você foi fazendo isso. Vai dando suporte para a criança fazer o enfrentamento desse medo. Dá recursos para ela, para isso. Um exemplo, estou com muito medo de dormir na casa do meu amiguinho. Nunca dormi. Eu estou com muito medo. Agora é hora de pensar com a criança quais são os medos. Do que você tem medo? Eu tenho medo que você não vai me buscar, eu tenho medo de fazer xixi na cama, eu tenho medo de não gostar do pai e da mãe do meu amiguinho, eu tenho medo de ter medo do escuro e não dormir, porque eu sempre durmo com uma luzinha acesa. E aí vai resolvendo esses pequenos problemas para a criança. Olha, vamos fazer o seguinte, você consegue, aí está a autoconfiança junto, que essas habilidades estão juntas o tempo todo. Tenho certeza que você consegue, você é capaz. E se ficar muito difícil, você liga para a mamãe, eu vou te buscar. Mas olha, vamos ver como a gente resolve esses seus medos. A gente pode pedir para a mãe do seu amiguinho para ver se dá para ligar um abajur ou uma luz no corredor, que você não dorme com tudo escuro. Você, medo de fazer xixi na cama, você já sabe, então você vai fazer xixi imediatamente antes de deitar, para não acontecer de fazer xixi na cama. Se você ficar preocupado com a mamãe e com o papai, você pode ligar pra gente, para contar um pouco como é que tá, o que você está fazendo. Se você ficar com saudades, a gente também pode falar por telefone, mas vai ser muito legal essa experiência de dormir na casa do seu amigo, de brincar bastante, de fazer coisas novas. Tenho certeza que você consegue. Nessa situação específica, você está desenvolvendo autoconfiança, você está desenvolvendo a capacidade dele de enfrentar novas situações e de buscar coragem nele mesmo. Você pode também dar exemplos de outras situações em que ele enfrentou o medo e que a coragem apareceu. Olha, você lembra quando você ficou com medo no primeiro dia de aula, que você tinha medo de não gostar da professora, de não gostar dos amigos, de não gostar da escola? Como que você enfrentou esse medo? Vamos lembrar? Mamãe foi junto, você enfrentou esse seu medo indo lá para a escola, você conversou com seus amigos, você gostou muito da professora e você viu que aquele medo você enfrentou de um jeito bem bacana. Então, do mesmo jeito que você enfrentou o medo de ir para a escola pela primeira vez, você também pode enfrentar esse medo de dormir na casa do amiguinho. Essa é uma outra atitude fundamental nossa para fazer isso com os nossos filhos. Uma outra habilidade fundamental é a persistência. Persistência é a capacidade de persistir diante dos obstáculos, diante dos desafios, de ajudar a criança a não desistir. Como que a gente faz isso? Incentivando, valorizando, desenvolvendo a nossa capacidade de empatia e de também compartilhar com eles nossos movimentos. Eu sempre gosto muito dessa ideia, da gente poder contar para as crianças. Claro que sempre naquilo que ele pode compreender, nós não vamos ficar falando das nossas grandes dificuldades da vida, mas das pequenas dificuldades e como a gente foi enfrentando, né? Então a persistência olha, você acha que você não vai conseguir, tá difícil essa lição de casa para você, ou tá difícil para você fazer esse esporte, mas vamos ver como você consegue. Se você treinar mais, você consegue. Se você pedir ajuda, você consegue. Se você estudar um pouquinho por dia, você consegue. Se você treinar, você consegue. Eu vou te contar também uma coisa que eu achei que eu nunca fosse conseguir. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu achei que eu não fosse aprender, que eu não ia conseguir nunca dirigir sozinha, porque sempre tinha alguém do meu lado, mas eu fui persistindo, eu fui tentando, até que a mamãe dirige para todos os lados. Eu não dirigi estrada sozinha, eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Aí eu comecei a ir para casa da vovó, para casa do titio, para casa do amiguinho, a gente ia nós dois, e lembra? Quando você faz isso, você dá o seu modelo, o seu exemplo e vai contando para a criança quais foram as possibilidades de enfrentamento desta situação. E não deixa que a criança desista. É muito comum a gente cair na armadilha, principalmente num desafio grande, a gente vai lá e resolve para a criança. Até porque nessa hora pode vir o choro, pode vir a birra, pode vir a malcriação. E às vezes a gente não está com a menor paciência para isso.
De novo, faz um movimento de respiração, faz um movimento de contenção do que está acontecendo com você. Não perde o foco. Eu sou responsável por fazer do meu filho ou da minha filha o adulto que eu quero para o futuro. Sou eu que vou fazer isso. E nós, mães, temos essa grande responsabilidade. Os pais juntos, mas como a gente tem um pouco mais de tempo com as crianças, eu penso que nós pegamos muito mais essa responsabilidade para nós. Embora os homens tenham que entrar em ação o tempo todo. Eu sempre digo nas minhas orientações, pai, entre em ação. Pai, essa criança também precisa do seu modelo. Se os pais puderem entrar nessa situação, também dando exemplos deles, de situações, participando da conversa, do enfrentamento, maravilhoso. Né? A criança tem 2 modelos. Às vezes as pessoas me perguntam, se for diferente, está tudo bem, porque as pessoas atuam diferentes, sentem diferentes, pensam diferentes. Então é bacana a criança ter 2 modelos diferentes. Desde que vocês possam lidar harmonicamente com essa diferença e fazer dela um processo de aprendizagem. Outra habilidade importante é a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você, mãe, precisa conseguir fazer esse processo. Se colocar no lugar do seu filho, não banalizar os sentimentos dele. Às vezes a gente fala, que bobagem, você está com medo, mas isso não precisa ter medo, não vai acontecer nada, isso não existe. Para a criança existe, o medo dela é real. Então isso também é um comportamento que nós devemos evitar. Desenvolver a empatia é mostrar para a criança o que pode acontecer se fosse com ela. Sei lá, ela chega da escola contando que chamaram um amiguinho de gordo, de burro. E você pode perguntar para ela o que aconteceu, o que você fez, o que você sentiu. E se fosse com você? E se alguém chamasse você de gordo ou de burro, como você ia se sentir? Toda vez que a gente faz esse convite para a criança, ela começa a poder pensar que se fosse com ela, não seria tão bacana, né? E aí ela pode ter uma atitude diferente a partir disso. Ah, a professora gritou com tal criança. E o que aconteceu? Como você acha que essa criança se sentiu? E se fosse com você, como você se sentiria? Eu grito com você algumas vezes. Como você se sente quando eu grito com você? É da mesma forma com essa criança. Então, desenvolver e fortalecer a empatia da criança dá para ela sempre possibilidades de, nas mais diversas situações, se colocar no lugar do outro. E para isso, nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos filhos, validar o que eles pensam, validar o que eles sentem e dar recurso para que eles possam resolver essas situações. Outra habilidade fundamental é o controle das emoções. Controlar as emoções nada tem a ver com negá-las. Aliás, é meu grande tema através da educação pelos afetos. Ajuda a criança a nomear as emoções. Ajuda a criança a expressar as emoções. Mostra para ela também as suas emoções, como você expressa. Mostra para ela quais são as diferentes formas de expressão. Então, raiva, dos meus estudos, é o sentimento que existe mais tabu. Há muitas famílias que dizem, raiva é feio, não pode sentir raiva, a mamãe não sente raiva, você também não pode sentir. Não, todos nós sentimos raivas, nas mais diversas situações. A gente pode sim sentir raiva. E lembra, os sentimentos não são nem bons nem maus, eles precisam ser validados. Tudo vai depender de como nós enfrentamos as nossas emoções. A raiva pode ser muito empoderadora, como ela pode ser destruidora. Eu falei disso na semana dos afetos, quando eu falei de cada sentimento. Então, ajuda a criança a fazer um enfrentamento, o trânsito nessas emoções. Você pode dizer para ela, estou vendo que você está com muita raiva. Não dá para bater nas pessoas quando você está com raiva. Você não pode nem se machucar e nem machucar os outros. Você tem que arrumar uma outra forma de expressar a sua raiva. E você também tem que fazer isso. Né? A gente tem que se controlar. Então, o que eu faço, eu, mãe, quando eu sinto raiva? Porque mãe também sente raiva de filho. Quando ele desafia, quando ele desobedece, quando ele enfrenta, quando ele faz birra, a gente sente raiva. Como que eu faço quando eu sinto raiva dele? Eu reajo? Preciso cuidar. Preciso cuidar podendo dizer como? Olha, agora eu tô com raiva de você. Esse comportamento que você tem me faz sentir raiva, então eu não quero conversar com você agora. É um jeito da gente dar um tempo, inclusive, para administrar isso que a gente está sentindo.
Quando você faz isso, você está ensinando o seu filho também a fazer, né? Eu dei exemplo da raiva porque é o sentimento que mais se tem tabu, mas há um temor do enfrentamento das crianças dos sentimentos que doem, né? Da tristeza. A gente às vezes quer evitar que os filhos sintam tristeza. A tristeza faz parte da vida. Vamos ajudar a enfrentar a tristeza. Não enfrentar esses sentimentos de dor, de raiva, de impotência, enfraquece os nossos filhos. E depois, lá na frente, quando eles não sabem enfrentar, eles podem ter comportamentos muito destruidores. Uma das causas do suicídio entre os jovens é a falta de habilidade emocional, é a falta de capacidade de lidar com os nãos, com as frustrações, com as emoções que estão presentes. Então, vamos ajudar o nosso filho a fazer esse trânsito pelas emoções. A outra habilidade é a capacidade de lidar com a frustração. A frustração faz parte da vida. E eu sempre falo para os professores, professor competente transforma isso num espaço na sala de aula para intencionalmente criar situações de frustração. Para construir, a criança precisa lidar com a frustração. Ela precisa saber que nem sempre ela é atendida. Ela precisa saber que ela vai receber nãos. Ela precisa saber que tem coisas que não podem acontecer. Isso dá segurança, isso dá possibilidade da criança confiar no entorno, confiar nos vínculos que ela está estabelecendo. A capacidade de lidar com frustração dá a possibilidade da criança e do jovem lá na frente entender que uma hora é possível, outra hora não é possível. E quando a gente lida com a frustração, dói sim, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente um monte de desconforto, mas vai passar. O que nós vamos fazer para esse enfrentamento? Conta um pouco de você. Como é quando você sente frustração? Como é quando você enfrenta o não? Conta um pouquinho da sua vida. Olha, amanhã eu tenho uma reunião 7 horas da manhã, vou ter que acordar às 6. Que chata, eu não queria ter que acordar esse horário, não vou nem poder te levar para a escola. Mas faz parte do meu trabalho e eu tenho que fazer. Eu queria muito poder chegar no escritório às 9 da manhã, por exemplo. Ou, vai ter um show de não sei quem que eu gostaria muito de ir com o papai, mas neste dia eu vou estar numa reunião, não vou poder ir. Puxa, fiquei tão triste. Mas eu vou ter que aguardar uma próxima vez, porque o meu trabalho e a minha reunião são mais importantes nesse momento. Eu não posso deixar de trabalhar ou de participar dessa reunião para ir num show. Vai mostrando isso para a criança, vai dando possibilidades. Hoje não dá para ir para casa da vovó. Hoje não dá para ir para casa da vovó porque nós temos esse compromisso. Mas você pode ir para casa da vovó no fim de semana, por exemplo. Tem algumas situações de não ou de frustração que ela pode viver daqui a pouco, mas não é agora. Porque o que se tem hoje no cenário, crianças e adultos. Estou careca de ver adultos que pensam que o mundo e a vida giram em torno do próprio umbigo dele. E aí fica totalmente sem recurso interno para lidar com a vida. São pessoas que vão, inclusive, para vícios como as drogas, para o álcool, porque não tem recurso interno para fazer esse processo de lidar com as frustrações. É de fundamental importância ensinar os nossos filhos a esperar, ensinar os nossos filhos que nem sempre ele vai ser atendido, ensinar os nossos filhos a lidar com as frustrações. Nós precisamos fazer isso. E quanto melhor nós fazemos isso na nossa vida, melhor nós somos para fortalecê-los e para ensiná-los, certo? E isso a gente vai fazendo o tempo todo no dia a dia. Eu estou falando brevemente sobre isso, mas eu vou escrever mais sobre isso. E estou pensando, inclusive, em fazer um e-book mais minucioso para falar sobre as competências socioemocionais que devem ser desenvolvidas e como elas podem ser desenvolvidas no cotidiano para te ajudar nisso, nas mais diversas situações. Então, vou até te fazer um pedido. Se você está gostando, está fazendo sentido para você, me manda situações que eu posso incluir no que eu vou produzir logo mais. Uma outra habilidade importante para desenvolver é a resiliência, né? A capacidade de poder enfrentar as adversidades e não desistir, né? E a resiliência é a capacidade de cair e levantar, porque a gente vai cair muitas vezes.
Como é que a gente vai dar esse suporte para os nossos filhos? De novo, como tudo isso está muito interligado, sem negar o que está acontecendo, sem negar o que eles estão sentindo, sem negar o que eles estão pensando, dando suporte para eles, dando essa capacidade de, vamos de novo, vamos tentar de novo, você consegue, eu estou aqui, talvez eu vou te dar a mão, é possível fazer isso. Quando a gente vai dando esse suporte, a criança também vai desenvolvendo a autoconfiança, o autoconhecimento, ela vai tomando contato com as potencialidades delas, com as fragilidades delas, com as habilidades que ela já tem assegurado, que é de fundamental importância a gente dizendo. Então, nesse processo, não se esqueça de elogiar, não se esqueça de parabenizar. Puxa, eu vi o esforço que você fez para poder fazer a sua lição de casa sozinho. Parabéns, estou orgulhosa de você. Viu como você é capaz? Viu como você consegue? Puxa, que legal que você dormiu na casa do seu amiguinho. Me conta tudo. Como foi? Você passou algum desafio? Como é que você enfrentou? O que você fez quando você ficou com medo do escuro? Ou com medo de noite? Enfim. Vai trazendo isso para o dia a dia, vai conversando com o seu filho, vai dando as possibilidades, vai nomeando o que está acontecendo, vai mostrando para ele as competências que ele tem. E todo dia, no cotidiano, na sua casa, na escola, vai mostrando para ele o que ele já consegue fazer, quais são as competências que ele tem. Desenvolver as habilidades socioemocionais faz toda a diferença na vida da criança. Uma outra habilidade fundamental é a comunicação. Nós nos comunicamos verbalmente, nós nos comunicamos através do nosso corpo, através de como a gente se comporta. A criança está aprendendo e ela vai se comunicar a partir da forma como ela aprende conosco mesmo. Então, seja clara. Quanto mais clara e precisa você for na comunicação do seu filho, melhor. Vai dando para ele essas possibilidades. Evita os não ditos. Não dito é tudo aquilo que a gente não diz. Que a criança está vendo, a criança está sentindo, mas a gente está fazendo de conta que não está acontecendo. Eu costumo dizer que o não dito é uma bomba atômica nas famílias e nas relações. E é de fato. Às vezes eu sou chamada por questões de não dito e aí a coisa já tá preta, sabe? Então muitos pais chegam pra mim e falam: Mara, nós vamos nos separar, o que a gente faz? A gente senta com a criança e conta pra ela o que tá acontecendo, né? Não vai contar por que você tá divorciando, o que o papai fez, o que a mamãe fez, quais são as diferenças, não é isso. Mas olha, nem sempre os casais ficam juntos, às vezes a gente prefere continuar desenvolvendo as coisas na vida e os projetos separados, a gente está brigando muito, isso não é legal para nós, nem para você, então nós decidimos que nós vamos nos separar. O que acontece quando a gente se separa? Quem vai separar é a mulher do homem, não é o pai, nem a mãe. O papai continua sendo seu pai, a mamãe continua sendo a sua mãe. Como vai ser? O que vai acontecer? Qual é a nova rotina? Diz para a criança o que vai acontecer. Quantas crianças os pais se separam e de repente o pai some? Essa é uma situação devastadora na vida da criança. Fica um vácuo, um vazio, um problema para lidar lá na frente, porque ela perde a confiança total no vínculo que ela estabeleceu. O que ela incorpora nessa situação é: se meu próprio pai e minha mãe mentiram para mim, qualquer pessoa pode mentir. Ela perde a confiança nas autoridades, porque os pais são as autoridades e os modelos para ela. Então, evita o não dito. Aconteceu alguma coisa, você está muito triste, está chorando. Aí a criança chega perto e fala: mamãe, você está triste, você está chorando? Não, não é nada. Como não é nada? Você está chorando, ninguém chora por nada. Hoje a mamãe está triste e aconteceu uma coisa que me aborreceu, se você entende que você não pode contar. Mas vai passar, deixa a mamãe chorar um pouquinho. E tá tudo bem, né? A criança pode ali ficar ali perto de você, ela pode saber que assim, a mamãe e o papai também choram, a mamãe e o papai também sentem tristeza. Então, ensina o seu filho a se comunicar de forma clara. O que se estuda e o cenário que se tem é um dos maiores problemas das relações é a comunicação. Porque as pessoas não sabem comunicar-se, as pessoas não sabem ser claras. A gente age e acha que o outro já subentendeu o que está acontecendo. Nós adultos fazemos isso, né? Para pensar, como é a sua comunicação? Quanto você fala o que você pensa, o que você sente, o quanto você é clara naquilo que você deseja, nas suas expectativas, o quanto você solicita aquilo que você quer. A gente faz isso com as crianças também. Então vamos tentar aprender a nos comunicar melhor com as pessoas no nosso entorno,
para poder ensinar os nossos filhos a também se comunicarem melhor. E por último, eu não sei se eu me perdi, mas eu entendo que eu já falei das 10 habilidades, é a amorosidade, tão importante. É o auto-amor, né? Só pode ser amoroso com o outro quem desenvolveu amorosidade consigo mesmo, isso não é nada fácil. As crianças amadas são capazes de desenvolver o auto-amor e a amorosidade com os outros. Então, ame os seus filhos, dê para eles todo o amor que você sente. Mostre para eles esse amor. E amar os filhos não quer dizer que você não vai dizer não, não quer dizer que você não fica brava, não quer dizer que você não tenha raiva em alguns momentos, que você se entristece. Mas mostre para eles o amor que vocês têm. Ajude que seu filho também se ame. A partir do amor que você nutre por ele. Ajude seu filho a sentir amor pelas pessoas. Falta amor nesse mundo, falta amor no cenário atual.